E aí pessoal, beleza? Meu nome é Caio. Eu vou estar trabalhando com vocês hoje a parte de história, em especial Antiguidade Clássica, começando nesse primeiro vídeo por Grécia Antiga. Eu vou pedir desculpa um pouco pelo áudio, pela iluminação, tá tudo na base da gambiarra e eu entendo muito pouco disso, mas eu prometo que eu vou tentar dar o meu melhor. Beleza? Bom, primeira coisa, é importante nós sabermos onde que a Grécia se situava, certo? A Grécia estava situada, na verdade ainda está, na região da Península Balcânica, certo? Essa aqui é a região da Península Balcânica, e enfatizando o que é uma península. Às vezes a gente lembra o nome, Península Itálica, Península Ibérica, mas nós não lembramos o que é uma península. Península é uma região, né, a gente pode observar, por exemplo, a Balcânica, em que a maior parte do seu entorno, ou seja, a maior parte do que está à volta, é mar. Né? A gente pode ver que nós temos aqui o Mar Negro, o Mar Egeu, o Mar Adriático, o Mar Jônico, e apenas um pedacinho é ligado na faixa de terra. Né? A gente pode observar aqui também na Itália. Né? A Itália, Península Itálica, a maior parte do seu entorno é mar, e apenas uma parte está ligada com o continente. Né? Isso seria uma península. É chamado vulgarmente, né, de Balcãs, certo? Mais uma coisa. A Grécia Antiga, ela não é a Grécia que nós conhecemos hoje, né? Aquela ilhazinha lá que está localizada ali no entorno da Europa. Ela era composta por várias ilhas, várias cidades-estado, nós vamos falar daqui a pouco, que juntas compunham a Grécia na Antiguidade, certo? Nós temos aqui, por exemplo, algumas importantes, como a ilha de Creta, nós temos Esparta, Micenas, Atenas, Éfeso, Mileto, que são algumas importantes, certo? Enfatizando que, naquele período, os gregos eles não se autodenominavam, não chamavam a si próprios de gregos. Eles se chamavam de helenos. E a ilha deles, né, ou seja, a região que eles habitavam, era chamada de Hélade. Tranquilo? Vamos lá. A Grécia Antiga ela é dividida em cinco fases, ou seja, a história da Grécia Antiga é analisada em cinco contextos, né? Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O primeiro deles é o período pré-homérico, século 10 a 12 a.C., que vai falar em especial da formação do povo grego. Vamos lá. A civilização grega ela era formada em especial por quatro povos: dórios, jônios, eólios e aqueus. Tudo começou na ilha de Creta, né, onde eles moravam ali um povo chamado que eram os cretenses, né? E a partir de um momento em que os aqueus começaram a exercer domínio sobre a ilha, domínio militar, domínio bélico sobre a ilha, começou a existir uma miscigenação, ou seja, uma mistura de culturas. Né? A gente pode dizer que não foi destruída a ilha, a cidade não foi destruída, ocorreu uma mistura. E ficou assim por um bom tempo, a civilização foi chamada de civilização creto-micênica, porque os aqueus mudaram o nome da cidade, da ilha de Creta para Micenas, até que chegou um período em que começaram a chegar os eólios, começaram a chegar os jônios, né, por meio de comércio marítimo, por terra, não sei se por terra, né, porque na verdade é uma ilha, né? Até que no momento chegam os dórios. Os dórios eram um povo mais violento, eles tinham um poder militar muito grande em relação à civilização greco-micênica, um poder bélico maior, então eles dominaram de forma violenta a ilha. Isso gerou o quê? Isso gerou uma fuga de boa parte dos povos que viviam ali. Essa fuga ela é chamada de diáspora, né? Diáspora quer dizer fuga, quer dizer dispersão, momento que o povo se espalha. E essa primeira fuga do povo creto-micênico vai ser chamada de primeira diáspora grega, ou seja, a primeira fuga grega. Isso vai ser muito importante para a formação, para a colonização de novas ilhas, né? Já que esse povo ele vai se espalhar, vai procurar novas ilhas para poder habitar, e isso vai disseminar a cultura e vai fazer com que o território grego aumente ainda mais, cresça ainda mais. No período homérico, né, a gente vai analisar a nova composição, a nova formação social dos povos gregos que passaram a habitar essas novas ilhas. Eles vão usar um modelo de organização social que seria o modelo gentílico. Como seria isso? Eles chegavam em alguma ilha e dividiam as terras para cada porção seria de uma família. Né? Família A, B e C dividia a ilha para a família A, um pedaço para a família A, um pedaço para a família B e um pedaço para a família C. Essas porções de terra, esses grupos que dominavam uma porção de terra, eram chamados de genos, eram as famílias, né? Então seria um modelo de organização social gentílico,
né, as famílias ou gens eram autossuficientes. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que toda a produção alimentar, toda a produção agrícola daquela terra, daquela fazenda, vai ser voltada para aquela família. Não vai existir um comércio tão presente ali. Toda a produção é de subsistência, ou seja, tudo que eu produzo é para o meu sustento e da minha família, certo? É um modelo patriarcal, ou seja, quem vai comandar ali, tanto é militarmente, politicamente, religiosamente, vai ser o homem, o pai da família. E é interessante analisar que nesse período nós vamos ter uma relativa igualdade social. Por quê? Como eram poucas pessoas que estavam chegando ali, para uma grande porção de terra, acabou que houve fartura, houve alimento, então eles tiveram uma boa vida por um relativo período de tempo. Até que chega um momento em que, graças a essa boa condição de vida que eles estavam tendo, a população começa a crescer. Já que tem alimento, tem boas condições, começa a crescer. Até hoje dessa forma. Então, eles encontraram aí um empecilho, né, uma pedra no meio do caminho, que era uma ilha, né, as ilhas daquela região tem algumas partes que não têm terras férteis, e lembrando que por ser uma ilha o território é curto, é delimitado. Então começou a ter o quê? Muita gente e pouca produção de alimento. Isso vai fazer com que esses povos que começaram a sentir falta de alimento se espalhem buscando novas ilhas, assim como já tinham feito. E essa nova dispersão, essa nova diáspora, vai ser chamada de segunda diáspora grega, certo? Primeira diáspora com os dórios na invasão, segunda diáspora em busca de novas ilhas com mais alimento. Beleza? E as pessoas, as famílias que ficaram ali, elas vão começar a organizar uma nova forma de sociedade, um novo tipo de sociedade. Ou seja, vai ser a base de pirâmide. Porque antes nós tínhamos todos iguais, né? Um bonitinho do lado do outro, cada família com a sua terra. A partir desse momento em que nós tivemos uma dispersão, alguns ficaram e têm terra e comida. Outros ficaram e não têm terra. Outros não têm terra, nem comida, nem trabalho. Nós vamos ter então uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide nós vamos ter os eupátridas, que seriam os bem-nascidos, se a gente fosse na tradução do nome. O que seriam os eupátridas? Seriam as famílias que ficaram naquelas ilhas e que começaram a exercer domínio sobre a maior parte das terras. Ou seja, começaram a exercer um relativo domínio sobre aquela ilha. Né? Eles tinham a maior parte das terras, maior produção de alimento, a família era uma família mais rica da região. Logo abaixo nós vamos ter os georgóis, que serão os camponeses que vão trabalhar para aquelas famílias. E por último nós vamos ter os tetas. Esses tetas vão ser os marginalizados, que não têm nem emprego, que não têm nem terras e vivem à base de miséria, à base de migalhas. Serão, né, a escória da sociedade naquele momento. Agora mais à frente nós vamos ter o período arcaico. Né? Vamos torcer apenas para que o computador passe o slide para a próxima projeção. Não estou achando o mouse. Vamos lá. Agora foi. Período arcaico. Período arcaico vai ser o período que a gente pode dizer assim, mais complexo, onde nós vamos ter mais informações acerca da sociedade da Grécia Antiga. Então, os pontos mais importantes aqui vai ser o auge, vai ser o ápice das cidades-estado, vai ser o período de desenvolvimento de grandes obras arquitetônicas, das artes, cerâmica. É quando começa a surgir na Grécia Antiga o uso da moeda, ou seja, vai ser uma economia monetarizada. Nós vamos ter um comércio aberto, que vai ser através do mar, né, comércio marítimo. Nós vamos ter o surgimento da filosofia, que vai deixar de lado o mito e começar a usar a razão. Nós vamos ter cultura, ou seja, música, os Jogos Olímpicos vão surgir nesse período. E nós vamos ter em especial as duas principais cidades-estado, que serão Atenas e Esparta. Certo? Vamos lá. Esparta. Primeira coisa, cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Se a gente for analisar um exemplo, o que é um estado? Um estado é um território que tem autonomia, que tem independência política. Ou seja, esse território ele pode tomar as suas decisões, pode criar as suas leis, criar os seus impostos, sem interferência de outros. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um estado, então ele pode criar as suas próprias leis, ele pode criar os seus próprios impostos, ele pode tomar as medidas que achar cabíveis. E assim vão ser as cidades-estado na Grécia Antiga. Serão várias ilhas, né? Várias cidades que têm uma independência política. Elas não têm que depender uma da outra para tomar alguma decisão.
E a primeira delas que nós vamos falar vai ser Esparta. Características gerais de Esparta. Se você pensou no filme 300, né, ou algum outro que você já tenha visto, é basicamente aquilo. Exército vai ser a base não, vai ser o topo, vai ser tudo na sociedade espartana. Então nós vamos ter fortemente o militarismo, a gente vai ter a oligarquia, ou seja, quem tem poder econômico ali é quem tem mais terras, quem tem uma fazenda maior, a gente pode adaptar assim. Vai ser uma economia agrária, vai ser uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Veja, por exemplo, hoje em dia, um rico ele pode ficar pobre, como também o pobre pode ficar rico. Isso pode acontecer das duas formas. Tá aí de exemplo o Silvio Santos, né? Então, ou seja, existe uma transição, você pode mudar de classe social. Na sociedade espartana, que era estamental, não existe isso. Se você nasce no topo lá, entre os tops, você vai ficar no topo entre os tops pro resto da sua vida. Só que se você nasce na base, você tá lascado, vai ficar na base pro resto da sua vida. Então era assim que funcionava, você não poderia mudar de classe. Beleza? No âmbito da política, a gente vai ter a cidadania. Cidadania naquela época não é a mesma de hoje. É muito importante saber isso. Isso é uma das maiores pegadinhas que tem sobre esse assunto. Cidadania naquela época é um prestígio, é um privilégio. A gente pode ver que em Esparta, quem era considerado cidadão eram os homens com mais de 30 anos e esparciatas. Vamos dar uma analisada aqui na nossa pirâmide social. Nós temos no topo ali em amarelo os esparciatas, que vão ser os militares, os oligarcas, certo? Que, ou seja, os donos de terras, e eles têm os direitos políticos, ou seja, eles tomam as decisões políticas sobre a região. Nós vamos ter os periecos mais abaixo, que vão ser os camponeses, comerciantes, artesãos. Eles são livres, mas não têm direitos políticos como os esparciatas. E por último, nós vamos ter os ilotas. Os ilotas eram basicamente os servos, né? Ou seja, que viviam viviam numa condição de escravo por dívidas. E nós vamos ter os escravos de guerra. Lembrando que nesse período não existe escravo por questão de etnia, por cor da pele, como no período colonial, né, que o negro era visto como inferior. Nesse período, escravo, somente escravo de guerra. Não existia esse darwinismo social ainda. Voltando no assunto política. Cidadania. Homem, mais de 30 anos e esparciato, ou seja, topo da pirâmide. Quem comandavam eram dois reis, ou seja, uma diarquia. Um tinha poder militar e outro poder religioso. Nós vamos ter também como um dos órgãos que fazem parte da política o eforato, que era composto por 5 integrantes variados dentro dos esparciatas e que vai servir de auxiliar para os dois reis, ou seja, vai fazer parte do poder executivo. A gente pode fazer essa análise segundo a divisão de Montesquieu. Em seguida, nós vamos ter a Gerúsia. A Gerúsia era composta por 28 membros com mais de 60 anos e fazia parte do legislativo. Seria uma espécie de senado dentro de Esparta. Lembrando que ainda não é senado, ainda. Uma coisa interessante, mais de 60 anos. Ou seja, dentro do exército, se você atingisse os 60 anos, ou seja, se você conseguisse chegar vivo até os 60 anos, você se aposentava. Aí você passava a fazer parte da Gerúsia, você se dedicava somente à política. Não era muito bem visto assim, porque nobreza era você morrer na guerra, você morrer lutando, morrer com nobreza. Então, se você se aposentava, você ia para o eforato. Tipo, era uma espécie de asilo político. E a Ápila. Ápila é um nome até fácil de lembrar, é uma assembleia popular que tem o poder de aprovar ou reprovar as leis. Ou seja, a Gerúsia vai criar as leis e é a Ápila quem vai aprovar ou reprovar. Certo? Educação. Educação dentro de Esparta é algo muito interessante de se analisar. As mulheres, elas têm a função de maternidade, elas comandavam as terras, a fazenda, na ausência do marido, que estava viajando, em guerra, ou estava no exército. Ela tinha a função de ter o corpo fértil para gerar filhos fortes, filhos homens fortes. Ou seja, a mulher tinha a função de gerar soldados. Né? É uma clara objetificação. Os homens. Os homens aos 7 anos de idade, quando saudáveis, eles iam para o exército, ou seja, desde pequenininho. No exército era pregado a resistência, a obediência. Prova disso é o hábito do laconismo. Laconismo é o hábito de falar pouco, de economizar palavras. Era uma espécie de disciplina que eles tinham. A xenofobia existia, ou seja, o preconceito com estrangeiros era muito claro. Nós vamos ter o licurgo, ou seja,
os homens eles que vão compor a política, e a críptia. A críptia era um evento que ocorria de período em período que funcionava assim. O soldado jovem, ou seja, pelos seus 17, 18 anos, chegava um dia em que ele ia fazer uma espécie de caçada. Como que funcionava? Nós tínhamos ali nos Ilotas muitos estrangeiros, muitas pessoas que vinham de fora. Então, os soldados eles saíam para caçar em uma noite e o soldado que matasse mais Ilotas receberia o maior prestígio. Isso servia tanto para poder enaltecer, para poder pregar ainda mais essa xenofobia, como também uma espécie de controle populacional. Porque se você tem muitos escravos, isso você favorece com que surjam revoltas, com que surjam rebeliões, como a gente vai ter na Roma Antiga, período colonial, em diversos momentos. Então servia também de controle populacional. Certo? Atenas. Atenas vai ser uma pole também, muito importante, só que ela vai ser mais diversificada. Ela não vai ser voltada tanto para a parte militar, ela vai ser mais voltada para a parte humana, para a parte não humana de ser humano, mas para a parte dos conhecimentos, para a parte da relação interpessoal. Então nós vamos ter aqui na nossa pirâmide social, no topo, novamente, os eupátridas, que eram proprietários de terra e tinham os direitos políticos. Nós vamos ter abaixo os demiurgos, que são os comerciantes. Em seguida, os georgóis, que são pequenos proprietários de terra. Logo depois, os tetas, que eram os endividados que trabalhavam para os eupátridas como forma de pagamento da dívida. E na base, como sempre por último, os escravos de dívida e guerra. Em relação ao desenvolvimento de Atenas, nós vamos ter grandes construções, nós vamos ter a filosofia ali. Ali vai ser o berço da Escola de Atenas, que vai ser criada por Platão. Vai ser muito importante. Nós vamos ter ali a democracia ateniense, a cidadania também. Eles também têm a sua cidadania própria, que são os homens livres, nascidos em Atenas e de pais atenienses. Isso é muito importante. Então, a questão do recurso financeiro, das terras, não é tão importante aqui. É importante que seja homem e ateniense, filho de ateniense. E livre, né? Ou seja, você não pode ser escravo de dívidas. E os não cidadãos, né, considerados as mulheres, estrangeiros, também chamados de metecos, escravos. Outro ponto muito importante da sua economia é o comércio marítimo, né? Vai ser uma cidade muito movimentada no ponto comercial. Vai ser também o berço da moeda na Grécia. Essa aqui é a moeda que vai surgir lá, chamada dracma. E as artes em si, que nós conhecemos, né? Se você já assistiu o desenho do Hércules, vai ver as mulheres dançando no vaso lá. Elas fazem os ritmozinhos que vão compor as pinturas. É bem legal de ver. Beleza. Alguns pontos da política de Atenas que são importantes. Nós vamos ter, primeiro, como governante Drácon, que ele vai criar o primeiro código de leis escritas. Ele vai instituir a criação de alguns órgãos, ou seja, ele vai criar a Demos, que vai escolher representantes para a Bulé. A Bulé ela vai ser o poder decisório ali, vai aprovar, reprovar leis, vai modificar alguns pontos, e a Eclésia, que vai fazer parte dessa aprovação. Depois nós temos Solon, que ele vai criar uma Assembleia Popular. Ele vai instituir o fim da escravidão por dívidas, ou seja, se você tem dívidas, você não vai mais ser escravo. Ele vai criar o voto censitário dentro da Eclésia. Ou seja, para que você possa aprovar ou reprovar uma lei, você precisa ter é importante a questão financeira, você tem que ser dono de terras. A partir desse momento, a questão financeira começa a ser importante na política ateniense. Nós vamos ter também Clístenes, que ele vai colocar o fim do voto censitário, criado por Solon. Nós vamos ter a democracia, que ele chamou de popular, que entram os homens livres e atenienses, ou seja, exclui as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Ele vai criar também a lei do ostracismo, que era o seguinte: se algum indivíduo, algum ateniense representava risco para a política ateniense, os cidadãos se reuniam ali na Ágora, na Praça Redonda, para tomar a decisão de se ele continua ou não morando em Atenas. E o voto era feito através de ostras, por isso, lei do ostracismo. Pegava sua ostra, registrava ali o seu voto e colocava dentro de uma urna. Caso esse indivíduo ele fosse decidido que ele seria expulso, essa expulsão seria de 10 anos e ele perderia os seus bens e os seus direitos políticos. E por último, a gente vai ter Péricles, que ele vai criar a mistoforia. E o que vai ser essa mistoforia? Se a gente voltar aqui um pouquinho,
nós vamos ter aqui os georgóis, que são pequenos proprietários de terra. O que isso quer dizer? Que a condição financeira deles, por mais que seja estável, não é tão boa a ponto de que eles possam deixar as terras lá, comandadas pela sua esposa ou por alguém de confiança, para atuar na política. Ele tinha que estar 100% focado nas terras. Mas a política é muito importante em Atenas. Então o que Péricles fez com a mistoforia? Ele vai pagar para esses pequenos proprietários participarem da política, sem precisar se preocupar se vai faltar ou não produção ou alimento nas suas terras. É uma espécie de subsídio, uma isenção, a gente pode dizer, até. Agora tá. Período clássico. Período clássico, os principais pontos serão as guerras médicas, né, que são as guerras contra o Império Persa. A gente vai ter a fragilização das polis e a ascensão, ou seja, o surgimento, o ápice, o topo do Império Macedônio. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água. Beleza? Vamos lá. Guerras médicas. São as tentativas de imperialismo do Império Persa sobre a Grécia. O que é imperialismo? Imperialismo é quando uma região, quando um país, uma monarquia, ele quer expandir as suas fronteiras, quer aumentar o seu território. Como, por exemplo, a Espanha, na época das grandes navegações. A Espanha, mesmo sendo um país de território muito pequeno, dominou praticamente toda a América Latina e a maior parte da América do Sul. Isso é expandir seus territórios, né? A gente tem a Conferência de Berlim, que é um exemplo claro de colonialismo. Beleza? Então, as guerras médicas são as guerras dos persas contra os povos medos, né? Povos medos é um povo que foi dominado pelo Império Persa, sobre a Península Balcânica, que chegam até Atenas e Esparta. Uma coisa muito interessante de ser analisado no Império Persa. Eles tinham o método, eles iniciavam de uma forma relativamente pacífica em comparação aos outros impérios. Como funcionava? Eles tinham um poder, eles tinham uma capacidade militar tão grande que quando eles chegavam numa região pequena para dominar, eles sabiam que era só eles imporem medo que que a região ia ceder. Então eles chegavam em uma ilha, por exemplo, chegavam em uma cidade X e diziam: você vai estar sob nosso domínio, tudo que você vai fazer é pagar impostos e prestar satisfação para nós, e nós não vamos fazer nada. Ou seja, eles mantinham em um povo os seus governantes, eles mantinham a cultura, mantinham a religião. Isso vai ser muito importante para que o Império Persa atinja sua vastidão, ao ponto que chegou. E nas guerras médicas, o problema foi que o Império Persa chegou para dominar a Grécia, só que nessa tática eles foram lá, falaram que se a Grécia se rendesse, eles iriam conservar as ilhas, iam manter tudo, só que Atenas e Esparta e as outras em geral não quiseram se render, se recusaram. Aí que vão começar os conflitos. A primeira guerra que nós vamos falar vai ser a Batalha de Maratona. A Batalha de Maratona foi uma tentativa de domínio do Império Persa. O Império Persa ele consegue dominar algumas polis pequenas. Lembrando que poli é a mesma coisa que cidade-estado. O Império Persa dominou algumas polis pequenas, até que um dia ele chegou no litoral da ilha, da cidade de Maratona. Nesse momento, Atenas vai intervir na guerra e vai acabar vencendo por conhecer mais a região, N fatores. E o ponto mais interessante de ressaltar dessa guerra é que um soldado ele vai correr 42 quilômetros para chegar até a cidade, até a civilização, e informar: não precisa mais fugir, nós estamos salvos, pode ficar aqui de boa. Isso foi interessante. É por isso que nós temos a maratona hoje, que é um percurso de 42 quilômetros. Batalha das Termópilas. A Batalha das Termópilas ela vai ser, em especial, retratado no filme 300. Se a gente analisar, essa última aqui. Nós vamos ter aqui um desfiladeiro, que é uma região que fica entre duas montanhas. Como funcionava? O Império Persa estava se aproximando de Esparta, e Esparta sabia que eles tinham um exército, apesar de ser muito bom, muito bem treinado, eles não tinham força suficiente para poder proteger a cidade. Então o que eles pensaram? Ao invés de deixar que os persas cheguem até a cidade, vamos nós até eles. Então eles chegaram ali no desfiladeiro das Termópilas, fecharam o corredor e conseguiram ali segurar por um bom tempo, arrasaram com boa parte dos soldados persas.
Só que, como os espartanos estavam em menor número, o Império Persa conseguiu atravessar. Mas até eles conseguirem atravessar, os povos já tinham fugido, levado todos os recursos e ficou só os prédios, as casas, a cidade. Então, os persas vão chegar sobre Atenas e vão destruir Atenas, vão acabar com tudo. Isso vai ser importante lá na frente, certo? Após a Batalha das Termópilas, nós vamos ter a formação da Liga de Delos. A Liga de Delos era uma junta militar, um grupo militar que eles pensavam o seguinte: nós vamos fazer uma proteção mútua aqui entre nós para nos protegermos do Império Persa, porque provavelmente eles vão voltar. E realmente voltaram depois. Então, como funcionava? Anualmente, cada cidade-estado, cada pole que fazia parte da Liga de Delos, pagava uma taxa que seria guardada para, em época de guerra, ser utilizada. Então, depois o pagamento poderia ser em moeda, poderia ser em armas, por exemplo. E esse banco que guardava esses recursos ficava na Ilha de Delos. Depois nós vamos ter a Batalha das Salaminas. A Batalha das Salaminas vai ser, ao meu ver, a mais legal de se analisar. Como funcionava? Nós temos aqui à frente o canal das Salaminas. E o Império Persa chegando com os seus navios enormes, eles acabaram por se deparar com muitas desvantagens. Por quê? O canal das Salaminas é um canal muito raso, muito baixo. Começa por aí. Além de que tem muitas pedras e muitos recifes de corais. Então, quando os persas foram chegando no canal, eles desbocaram ali naquela região. Aí romperam os cascos, começaram a afundar. E os atenienses tinham navios que eram navios mais baixos, mais leves e, portanto, mais rápidos. Então, quando eles viram ali, eles ficaram esperando. Quando os persas começaram a cair ali, começaram a naufragar, começaram a afundar, os atenienses foram com tudo para cima. E se a gente observar, nessas pontas, elas são feitas de madeira maciça. Então elas serviam para perfurar o casco dos navios persas. Aí acabou, por fim, que Atenas venceu. Resumo da história. A Pérsia não dominou as ilhas gregas e as ilhas gregas continuaram ali com seu domínio, com a sua influência internacional. Agora nós vamos ter a Guerra do Peloponeso. Mesmo depois de acabarem as guerras médicas, Atenas vai querer manter a Liga do Peloponeso, a Liga de Delos, perdão. Atenas quer manter a Liga de Delos. E ela começa a cobrar recursos para dizer que está comprando material de guerra, para se prevenir para futuras guerras, porque acha que a Pérsia vai voltar. Mas, na verdade, isso era uma estratégia de Péricles, que era o governante na época, para levantar fundos, levantar recursos e reconstruir a cidade. Prova disso é que, lembra que a gente viu antes que os recursos ficavam guardados em Delos? Ele transferiu a sede, ele transferiu a reserva desses recursos para Atenas. Então não fica mais guardado em Delos, agora é guardado em Atenas. Ele começa a usar todo esse dinheiro para reconstruir a cidade. E ele não só reconstrói, como ele faz obras magníficas, faraônicas. Constrói templos de homenagem aos deuses, constrói pontes, arquedutos, investe em arte, em cerâmica. Então Atenas realmente é reconstruída de forma esplêndida. E para que ele mantenha, para que ele continue arrecadando esses recursos, ele começa a exercer um imperialismo sobre as polis menores. Então ele fazia mais ou menos o que o Império Persa fazia. Chegava numa pole menor, exigia que ela participasse da Liga de Delos e cobrava anualmente taxas dela. Até que chegou no momento em que Atenas foi tentar exercer domínio sobre a pole de Corinto e a pole de Corinto se recusou. Ainda por cima, Corinto era aliada de Esparta. Isso aí vai ser pretexto de guerra daqui a pouco, que vai ser a Guerra do Peloponeso. Esparta vai se revoltar com esse domínio de Atenas, não porque Atenas está dominando, mas porque Esparta também quer domínio sobre as outras ilhas. Esparta também quer uma hegemonia, a gente pode dizer assim. Então eles vão entrar num acordo que vai ser chamado de Paz de Nícias, que é uma trégua de 50 anos. Mas se a gente for analisar aqui, durou 27 anos apenas a guerra. E em 8 anos seguintes, após o acordo, Atenas vai quebrar e vai começar então as batalhas na região do Peloponeso. Esparta vai vencer, mas vai ficar extremamente debilitada, porque já perdeu muitos soldados nas guerras médicas, agora perdeu muitos soldados contra Atenas, e então vai estar lascada na questão militar, na questão financeira, vai começar a exercer sobre Atenas o seu militarismo e a sua oligarquia, vai acabar com a democracia ali. E nesse contexto,
que está ali Esparta é fragilizada, Atenas foi dominada, vai chegar o Império Macedônio, que até então tinha dominado toda a região da Pérsia, e vai conseguir dominar as polis, né, já que elas não tinham poder para poder resistir como tinham antes. Aqui então, nós chegamos no fim do período clássico e agora começamos o período helenístico. O mais importante de ressaltar do período helenístico vai ser a difusão, ou seja, vai ser a dispersão, vai ser a propagação da cultura grega, da cultura helena. Então, foi o período em que a Grécia esteve sob domínio do Império Macedônio. Foi quando o Felipe II, que era o rei, era até então imperador da Macedônia, morre e quem assume é o seu filho com a responsabilidade de continuar o domínio. Esse filho a gente conhece como Alexandre o Grande, que era um grande fã da cultura grega, tanto porque ele foi discípulo, ele foi aluno de um filósofo, não me recordo agora qual. Vai disseminar a cultura grega por toda a região do Império Macedônio, vai colocar o grego como língua oficial e vão surgir aqui algumas filosofias, como o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Beleza? Agora, algumas questões de vestibular para a gente analisar. Questão número 1, Mackenzie de São Paulo. Só mais um golinho de água. Vamos lá. Mackenzie, São Paulo.